E se eu te dissesse que o nosso instinto mais básico, sabe, de buscar segurança e estabilidade, e se isso for, na verdade, uma armadilha? Uma armadilha, exatamente. A gente sempre pensa em coisas que são frágeis. Uma taça de cristal, por exemplo. Qualquer choque, tchau. Pronto, ela se estilhaça. Uhum. Aí a gente pensa no que é robusto. Tipo uma bigorna de desenho animado, que aguenta qualquer pancada e continua lá igualzinha. Resiste, né? Mas não muda. Isso. Mas o livro que a gente vai analisar hoje, ele propõe uma terceira categoria. Uma que, assim, parece desafiar a lógica. Exato. É uma categoria de coisas que não só sobrevivem ao caos, mas que, na verdade, precisam dele para prosperar. Precisam do caos? Precisam. É o conceito central do livro do Nassim Nicholas Taleb, o antifrágil. Ele define antifrágil como aquilo que se beneficia de choques, volatilidade, estresse, desordem. Mergulhar nessa ideia e ver como ela vira de cabeça para baixo muito do que a gente acredita sobre risco, planejamento e, bom, até a vida moderna. Certo. Então, a premissa é que essa nossa busca sem fim por controle, por previsibilidade, pode estar nos tornando, ironicamente, mais vulneráveis a grandes desastres. É exatamente esse o paradoxo. Ok. Vamos ver se essa ideia provocadora se sustenta. Estamos mergulhando em antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Para começar, essa tríade, frágil, robusto e antifrágil, acho que precisa ficar bem clara, né? Fundamental. O frágil, como a louça de porcelana, odeia a aleatoriedade. Qualquer surpresa é uma ameaça. Sim. O robusto, como uma pedra, ele é mais indiferente. Ele resiste. Mas o antifrágil é aqui que a coisa fica realmente assim contraintuitiva. Pensa na hidra da mitologia grega. Ah, boa. Cortava uma cabeça e o que acontecia? Duas nasciam no lugar. Duas nasciam no lugar. Ela ficava mais forte com o ataque. Isso é antifragilidade. Não é só resiliência. É um crescimento através do dano. Como o nosso sistema imunológico, então. Perfeito. A exposição a pequenas doses de patógenos o fortalece para futuras infecções. A evolução, em si, é o maior processo antifrágil que existe. Erros aleatórios, as mutações, que sobrevivem a estressores. Levam a espécies mais adaptadas. Certo. Exato. Exato. Ok. A hidra é um ótimo exemplo mitológico. Mas como a gente identifica isso no mundo real, sem precisar de monstros? O livro fala de um teste de assimetria, né? Exatamente. A chave está na resposta assimétrica aos eventos. Assimétrica? Se algo tem mais a ganhar do que a perder com a volatilidade e o inesperado, ele é antifrágil. Se tem mais a perder, É frágil. a curva de resposta dele é o que ele chama de côncava. Côncava. Ela tem um teto de ganhos, porque ficar um pouco mais confortável não melhora muito a saúde dela, mas tem um porão de perdas. Uma onda de calor pode ser fatal. Isso é a fragilidade na prática. Entendi. O potencial de perda é muito maior que o potencial de ganho. E o argumento central do livro é que nós, na modernidade, estamos construindo sistemas cada vez mais assim, côncavos, Em quase todas as áreas. cada vez mais frágeis. Precisamente. Na economia, na saúde, na educação, a gente está obcecado em eliminar qualquer pequena flutuação. O livro chama isso de privação da antifragilidade. É como aquele pai super protetor que não deixa o filho ralar o joelho. Exato. Ao impedir os pequenos ferimentos, ele impede que a criança aprenda a cair. E pior, a torna despreparada para um tombo realmente sério no futuro. Um músculo que não é usado atrofia. É a mesma lógica. A mesmíssima. Ao remover os pequenos estresses do sistema, a gente o torna complacente e extremamente vulnerável a um choque grande e inesperado. O famoso cisne negro, outro conceito dele. O cisne negro. E essa intervenção, que parece bem intencionada, mas acaba causando mais mal do que bem, tem um nome que o livro pega emprestado da medicina: Iatrogenia. iatrogenia. Espera, então a tentativa de curar a economia, de suavizar os ciclos, é o que a deixou doente em primeiro lugar? Isso parece um paradoxo gigantesco. É, Como uma intervenção que parece positiva pode causar um dano tão catastrófico? esse é exatamente o paradoxo da iatrogenia. É o dano causado pelo curador. Pelo curador. O Taleb argumenta que em sistemas complexos como a economia ou o corpo humano,
As nossas intervenções frequentemente têm consequências invisíveis e desproporcionais. Uhum. O exemplo clássico que ele usa é o de Alan Greenspan, ex-presidente do Banco Central americano. Ele ficou famoso por tentar eliminar os ciclos de altos e baixos da economia. Certo. O resultado foi que os riscos não desapareceram. Eles só ficaram escondidos se acumulando debaixo do tapete. Até que o tapete não conseguiu mais esconder a sujeira e tivemos a crise financeira de 2008. Exato. A analogia perfeita é a da supressão de incêndios florestais. Ah, essa é ótima. Parece uma boa ideia apagar todo pequeno foco de fogo, certo? Parece. O problema é que, na natureza, esses pequenos incêndios são necessários. Eles limpam o material seco, o material inflamável do chão da floresta. Uhum. Ao impedir que eles aconteçam, você permite que esse material se acumule por anos, décadas. Aí, quando o incêndio finalmente começa, Ele é incontrolável. Uma catástrofe que destrói tudo. a estabilidade artificial gerou uma fragilidade oculta e explosiva. Certo, entendi o problema da iatrogenia. Mas quem exatamente está causando esse dano? Se o sistema está sendo fragilizado, alguém deve estar se beneficiando disso sem sofrer as consequências, não? E essa pergunta nos leva a um dos pontos mais éticos e contundentes do livro. Que é O que ele chama de skin in the game, arriscar a própria pele. arriscar a própria pele. Ele descreve uma classe de pessoas burocratas, banqueiros, consultores, acadêmicos com poder que conseguem se tornar antifrágeis às custas da fragilidade dos outros. São os heróis às avessas que o livro menciona? Como isso funciona na prática? Funciona assim. Eles tomam decisões que afetam milhares, milhões de pessoas. Se a decisão se mostra correta, eles colhem os louros, bônus, prestígio, promoções. Eles se beneficiam da sorte, da volatilidade positiva. Ok. Mas, se a decisão dá terrivelmente errada, como na crise de 2008, quem paga a conta? O cidadão comum, com seus empregos, suas economias. Exato. O tomador de decisão sai ileso, talvez com uma aposentadoria confortável. Ele tem todo o bônus, mas nenhum ônus. A pele dele nunca esteve em jogo. Isso é revoltante. Quer dizer, a estrutura do sistema incentiva a irresponsabilidade. Totalmente. Se você não arca com as consequências negativas dos seus atos, qual o incentivo para ser prudente? Nenhum. É por isso que o livro estabelece sua regra de ouro da ética. Que é Não terás a antifragilidade à custa da fragilidade de outrem. forte. Historicamente, um herói era alguém que assumia riscos para o bem coletivo. Um general que liderava as tropas no campo de batalha. Hoje, o livro argumenta, a gente vê o oposto. Pessoas em escritórios com ar-condicionado tomando decisões que criam riscos enormes para outros, enquanto estão perfeitamente isoladas desses mesmos riscos. Taleb diz que em nenhum outro momento da história, tantas pessoas que não assumem riscos exerceram tanto controle. Ok, o diagnóstico é sombrio. Estamos num mundo que suprime a volatilidade, criando fragilidades ocultas, governado por pessoas que não arcam com as consequências dos seus erros. Então, como a gente navega nisso? Como uma pessoa comum pode se tornar mais antifrágil? A resposta dele é surpreendentemente simples. O livro propõe uma estratégia chamada via negativa, certo? Sim, e é uma ideia tão simples quanto poderosa. A via negativa é o princípio de que o conhecimento por subtração é muito mais robusto, mais confiável do que o conhecimento por adição. Em outras palavras, É muito mais fácil e seguro saber o que está errado do que saber o que está certo. A gente sabe com muito mais certeza que fumar faz mal do que qual superalimento da moda faz bem. mas isso vai contra tudo que a nossa cultura de biohacking e otimização prega, né? A gente está sempre buscando o próximo suplemento, o próximo app, a próxima adição para melhorar. Sempre. Taleb está dizendo que o caminho mais sábio é, na verdade, remover coisas. É uma ideia quase subversiva. Totalmente subversiva. Pensa na medicina. Os maiores ganhos em expectativa de vida na história vieram da subtração. Saneamento básico removeu patógenos da água. Vacinas removeram doenças. Certo. Parar de fumar remove um agente cancerígeno.
É muito mais garantido remover açúcar e comida ultraprocessada da sua dieta do que adicionar um novo suplemento milagroso cheio de efeitos colaterais desconhecidos. Menos é mais, então. Menos é mais não é só um clichê, é uma estratégia robusta de tomada de decisão. A desconfirmação de uma ideia é um ato muito mais rigoroso do que a sua confirmação. Essa ideia da via negativa me parece muito defensiva, quase pessimista. É só sobre evitar o que é ruim. Não existe uma forma mais proativa de usar essas ideias para identificar o que é bom e duradouro? Excelente pergunta. E ela nos leva diretamente a outro conceito fascinante do livro, Que é? o efeito Linde. A via negativa nos ajuda a eliminar o que é frágil. O efeito Linde nos ajuda a identificar o que é robusto, ou até antifrágil, com o passar do tempo. E o que diz o efeito Linde? Ele diz que, para coisas não perecíveis, como ideias, livros, tecnologias, a expectativa de vida futura é proporcional à sua idade atual. Ou seja, Quanto mais tempo algo já existe, mais tempo ele provavelmente continuará a existir. Um livro que está sendo lido há 100 anos, tipo Guerra e Paz, tem uma probabilidade muito maior de ser lido daqui a mais 100 anos do que um best-seller da semana passada. porque o tempo funciona como um filtro implacável. Exatamente. O tempo é o maior juiz da fragilidade. Coisas frágeis quebram e desaparecem. O que sobrevive por um longo tempo sobreviveu a inúmeros choques, críticas, mudanças de paradigma, sobreviveu por uma razão. Uhum. Isso sugere que, em muitas áreas, o que é velho é superior ao que é novo. Uma tecnologia que existe há 50 anos, como a roda, provavelmente estará aqui em mais 50. Um novo aplicativo da moda. Provavelmente não. O efeito Linde é uma ode à sabedoria testada pelo tempo. Isso é uma crítica direta à nossa obsessão pela novidade, pelo último lançamento. E falando em críticas, o livro não poupa o mundo acadêmico e o que ele chama de racionalismo ingênuo. De jeito nenhum. Tem uma metáfora para isso que é simplesmente incrível. A metáfora do Departamento Soviético de Ornitologia de Harvard é brilhante. É ótima. Imagina um grupo de acadêmicos que decide estudar o voo dos pássaros. Eles observam, medem, criam modelos matemáticos complexos. Depois, começam a dar palestras para os pássaros, ensinando-os a voar com base em suas teorias. Certo. Os pássaros, claro, continuam voando como sempre fizeram. Mas os acadêmicos publicam artigos, recebem financiamento do governo e assumem o crédito, dizendo: vejam como nossa instrução ajudou os pássaros a voar melhor. Eles invertem a seta da causalidade, eles acham que a teoria deles está causando a prática. Quando, na verdade, a prática sempre existiu, e a teoria é, na melhor das hipóteses, uma descrição fraca dela. Eles confundem o mapa com o território. É o que ele chama de falácia da madeira verde. Exato. Baseada numa história real. Havia um trader de muito sucesso que negociava um tipo de madeira chamada madeira verde. Alguém perguntou a ele o que era madeira verde. E ele respondeu? Madeira verde é uma madeira que ainda não secou. O conhecimento teórico dele estava completamente errado. Mas o conhecimento prático, a habilidade de negociar, era genial. Uau! Ou seja, o livro defende que existe um tipo de conhecimento tácito, prático, que funciona, mas que a gente não consegue necessariamente explicar com palavras ou equações. E que esse conhecimento, muitas vezes, é superior ao conhecimento teórico. Muito superior. Muito superior, especialmente em domínios complexos e incertos. A grande maioria das inovações tecnológicas que mudaram o mundo, argumenta o livro, não veio da ciência aplicada de cima para baixo. Veio de artesãos e engenheiros. Empreendedores. Empreendedores fazendo tentativa e erro, mexendo nas coisas, improvisando de forma antifrágil. A máquina a vapor não foi inventada por cientistas que entendiam de termodinâmica. A teoria da termodinâmica veio décadas depois para explicar por que a máquina a vapor funcionava. A prática veio muito antes da teoria. É o pássaro voando muito antes do ornitólogo. Uau! Então, resumindo essa nossa jornada, o conceito de antifrágil é um convite para a gente mudar radicalmente a nossa relação com a desordem. Com certeza. Vimos como a nossa tentativa de eliminar a volatilidade a todo custo, na verdade, nos fragiliza. Vimos a importância crucial de ter a própria pele em jogo como um filtro para a irresponsabilidade.
E vimos que estratégias como a via negativa e o efeito Linde nos oferecem uma bússola mais confiável no caos do que as teorias elegantes mais frágeis da modernidade. É uma mudança de perspectiva fundamental. Em vez de tentar prever o futuro, o que é impossível, a abordagem antifrágil foca em construir sistemas e hábitos que se beneficiem do imprevisível. Certo. E para deixar uma reflexão final, o livro oferece uma heurística, uma regra prática que é bastante provocadora. Manda. Ele diz: aquele que nunca pecou é menos confiável do que aquele que só pecou uma vez. E alguém que tenha cometido diversos erros, mas nunca o mesmo erro mais de uma vez, é mais confiável do que alguém que nunca cometeu erro algum. O que isso nos diz sobre como deveríamos encarar não apenas os erros dos outros, mas principalmente os nossos próprios erros, em nossas vidas e nos sistemas que a gente cria? Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.